Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe nossos amados inscritos e as suas respectivas famílias, que Deus venha guardar, proteger, te dar paz, saúde, alegria e prosperidade. De volta com o seu amigo Bispo Antônio Souza em mais um vídeo falando de bênçãos. E nessa oportunidade eu quero dividir também com vocês pérolas preciosas, viu? Muito precioso hoje a reflexão que nós temos para dividir com todos vocês. E você que está se deparando agora com Falando de Bênçãos, bem-vindo! Bem-vindo ao nosso canal, aos nossos amigos, aos nossos inscritos. Inscreva-se no canal, é totalmente grátis, você não terá custo nenhum. Clica aqui abaixo do vídeo em inscrever-se, depois aciona o sininho das notificações, aí você estará inscrito no nosso canal. E todas as vezes que postarmos um novo vídeo, você será abençoado. Aos nossos amados inscritos, vai curtindo aí, compartilhando e dividindo com todos os irmãos e amigos, parentes, pessoas que fazem parte do seu grupo aí, do seu convívio, em outras plataformas também. Manda para eles aí, senta o dedo, curte e vamos falando de bênçãos. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, a nossa reflexão hoje está muito preciosa aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Texto sagrado nos ensina muito, eu me renovo todas as vezes que eu leio esse texto, porque nós fomos chamados, fomos criados para dependermos do nosso Pai eterno. Existem momentos em nossas vidas, situações que surgem, que às vezes tentamos, fazemos de tudo, aparentemente tem tudo para dar certo, mas de repente não dá. Então fica a grande pergunta, Muitas pessoas falam, onde eu errei? E a Bíblia responde, nos orienta. Gente, isso aqui é extraordinário. Eu queria que você prestasse bastante atenção e guardasse no seu coração esses ensinamentos, essas pérolas sagradas. Lucas capítulo 5, versículo 3 ao 6, diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus entra no barco, se senta, já está mostrando que ele não tem pressa, e começou a ensinar as multidões. E aí o texto continua e diz: quando ele acabou de falar, ele disse a Simão Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aleluia. Respondeu-lhe Simão, versículo 5: mestre, eu havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6, disse isto, fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Que coisa maravilhosa, Brasil? Deus abençoe, queridos. Eu fico maravilhado com os textos sagrados e aprendo demais com o Espírito Santo através desse texto aqui. Você viu que os discípulos, eles estavam em uma empreitada, numa pescaria, uma noite de pesca. Como diz aqui o texto sagrado, não apanharam nada. Isso aqui chama-se frustração. Às vezes, na caminhada da vida, no nosso dia a dia, nós enfrentamos situações que às vezes nos levam à frustração. E Deus permite, Ele sabe, Ele está observando tudo. Agora me chama demais a atenção é que Jesus não nos abandona na hora da frustração, na hora da decepção, na hora da tristeza. Não, de forma alguma. Eu imagino aqueles homens experientes que Pedro, o texto diz que era Pedro um dos responsáveis. Jesus entra no barco dele. Ele era pescador experiente, gente. Lá mais adiante, aqui no final do texto, Jesus, quando ele ficou maravilhado com a pesca, com o resultado, Jesus chama ele para ser pescador de homens. Então ele era especialista em pesca. E os pescadores experientes, eles sabem quando o mar está para peixe, eles sabem quando a coisa está fluindo. Mas eles tentaram a noite inteira e não apanharam nada. Então isso ensina para nós que às vezes, mesmo tendo experiência, sabendo de tudo, aparentemente tinha tudo para dar certo. Eu sei que de repente pode ser o seu caso aí agora. Você pode estar vivendo uma fase agora de frustração, de tristeza, e fica se questionando, se perguntando, mas por que não deu certo? Por que a coisa não fluiu? Então a Bíblia responde. Quando Jesus observa que eles estavam frustrados, que a tentativa não deu certo, a Bíblia diz que Jesus entra no barco, começa a ensinar, porque esse é o segredo. São os ensinos de Jesus. Jesus entrou no barco e começou a ensinar. Então de repente você tem tudo humanamente falando para dar certo,
mas está faltando o principal, que são exatamente os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus é que nos fazem sermos vencedores, ou temos uma vida diferente aqui na terra, enquanto vivemos. São os ensinos do Senhor Jesus. E o texto diz que Jesus ensinou para ele, Pedro ainda fala para ele: mestre, olha, mas nós durante toda a noite pescamos, ou trabalhamos, né? Trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Mas o Senhor falou: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Agora é interessante, né? Porque o versículo 6 disse isto, fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes, estavam se rompendo, gente. Que diferença, hein? Que resultado diferente. Tudo porque parou para ouvir o Senhor Jesus. Você tem parado para ouvir o que Jesus diz? Você tem atentado ao que diz as Escrituras? Ou você está naquele grupo que não estão nem aí? Eu conheço muitas pessoas que ouvem a pregação, até leem a Bíblia, mas esquecem de tudo, não levam muito a sério. Esse é o problema, gente. Precisamos parar para ouvir o que Jesus diz. Isso em todos os sentidos. Os discípulos sabiam onde estava a rede, sabiam onde estava o remo, sabiam onde estava o barco, sabiam de tudo, praticamente, quase tudo, né? Mas não sabiam onde estavam os peixes, porque não mudou nada, não foi outro barco. Jesus não mandou eles trocar de rede, não. O mesmo barco, o mesmo remo, a mesma praia, tem até uma música assim, né? Mesmo lugar. O que mudou aqui foram as instruções do Senhor Jesus, a palavra de Jesus. É o que você precisa, o que eu preciso. Então aquele mesmo grupo de pescadores, começando por Pedro, que estava sendo frustrado minutos antes ou horas antes, mais adiante vai dizer que eles se alegraram tanto que Pedro falou: Senhor, se afasta de mim que eu sou pecador. A alegria, teve que fazer sinal para os outros amigos dele virem ajudar, que a rede estava se estourando, estava se rompendo de tanto peixe. Então, queridos, fica aqui a lição, o ensinamento para nós. Guarda aí no teu coração essas pérolas preciosas. Não tenta sozinho, não. Tenta não sozinha, não. Não vai dar certo. Pare para ouvir Jesus. Dedique tempo à oração. Dedique tempo à leitura da Bíblia. Busque a orientação dos céus, para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Deus te abençoe poderosamente, viu? Sua vida vai virar uma maravilha. É isso mesmo. O texto fala da pesca maravilhosa. Uma pesca maravilhosa, porque Jesus, quando ele entra, tudo fica maravilhoso. Essa palavra maravilhoso é só dele. Ninguém nem nada é maravilhoso, só Jesus. Agora, quando ele entra, aí tudo muda. Tudo muda. Quando Jesus fala, quando ele participa, tudo muda. Bendito seja o nosso Deus. Eu quero aproveitar e fazer uma oração pela sua vida aqui agora. Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai bendito. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu favor, tua graça, pelas misericórdias do Senhor que são infinitas. Te agradecemos porque o Senhor nunca desiste de nós. E nos piores momentos de nossas vidas, às vezes não podemos contar com amigos, com parentes, com pessoas que amamos ou que consideramos. Não, às vezes eles até tentam, mas não conseguem nos ajudar. Mas o Senhor está sempre conosco, Pai. Visite agora cada um dos irmãos e amigos que oram conosco em qualquer lugar deste país, ou em outras nações também que possam estar acompanhando o Falando de Bênçãos. Meu Deus, traga a tua paz, a alegria. E assim como os discípulos, eles viveram uma experiência sobrenatural a partir do momento que o Senhor ensinou e eles ouviram os ensinamentos que vêm da tua boca, Pai. Assim, essa mulher, este homem também sejam bem-sucedidos para a tua glória e o teu louvor. Eu entrego sobre os teus cuidados a vida de cada um deles, meu Deus. Toma sobre os teus cuidados e abençoa no poderoso nome do Senhor Jesus. Obrigado, nós te louvamos e te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Muito bom estar com vocês e poder dividir pérolas preciosas da Santa Palavra de Deus. Não esqueça de deixar a sua curtida, se te abençoou aí essa palavra, e de compartilhar com todos os seus amigos. Manda para todos os seus amigos, convide pessoas para se inscreverem aqui no nosso canal e serem abençoados para a glória de Deus. Deus te abençoe poderosamente
Até o nosso próximo encontro. Seu amigo Bispo Antônio Souza com o canal Falando de Bênçãos.